Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o Atualidades Pampa, deste dia 25 de março de 2019. Entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este início de semana. Mas são notícias que efetivamente estão diretamente ligadas ao final da semana que passou. Vamos começar então com as manchetes? Vitorino. Pois a revelação vem da Itália. Cesare Battisti confessou que matou. Com a violação de regras, não há legitimidade. Palavras do desembargador ao soltar Michel Temer, entre outros. Briga entre torcidas organizadas na Serra Gaúcha deixa um ferido grave. É preciso ter calma, diz o general Mourão. Uma avaliação divertida, inteligente, histórica da estátua de Renato Portaluppi, muito legal, por sinal. E também falar um pouco do efeito Orloff. Eu sou você amanhã. O Brasil vai ser Argentina amanhã. Tudo isso no futebol. Começa o fatiamento da editora Abril, outrora a maior empresa, a maior editora desse país. Daqui a pouco eu conto. Eu sou você amanhã, como diria aquela propaganda, né, da vodka, né? Porque nada de novo, tudo como dantes no quartel de Abrantes. É isso que está acontecendo. O que mais me impressiona, Gustavo Vitorino, foi o equívoco dos brasileiros, do nosso presidente, do nosso ministro da Justiça, que acreditou naquele inocente do Cesare Battisti. Agora o cara confessa. Com que cara eu vou ficar, como diz a música? Eu gostaria agora que essa mídia, que é tão respeitosa, né? Tão lacradora, eu gostaria que agora alguém fosse entrevistar o senhor Tarso Genro e o senhor Luiz Inácio na cadeia. Fosse entrevistar eles para saber, afinal de contas, né, como é que eles se sentem quando o Cesare Battisti volta para a Itália e confessa que participou, sim, do assalto e que teria cometido pelo menos 2 dos 4 homicídios de que ele é acusado. Confessou que matou 2, disse que atirou, matou 2, e os outros 2 ele alega que não lembra. A reprodução foi feita ao que o promotor perguntou a ele por que ele tinha negado esse tempo todo, quando existiam fotos, existiam provas, testemunhas, enfim. Ele disse, a esquerda estava no governo brasileiro e me prometeram refúgio. Eu gostaria que o senhor Tarso Genro viesse a público agora e explicasse para todos os brasileiros o que foi que ele fez ao proteger um bandido, criminoso, assassino, confesso. Senhor Tarso Genro, a palavra está com o senhor. É horrível. Eu também lembrei exatamente disso, porque... Claro que a gente sabia que ele era... aquelas fotinhos abraçadas... Mas assim, mas botar todo um governo, sabe, na mão de uma bobagem dessas... A esquerda não cansa de pagar mico, é um negócio impressionante. É uma besteira atrás da outra. E certamente vai ter meia dúzia de retardados ligando aí tentando justificar. Eu até quero que justifique, gostaria de ouvir. Dona Magda, sinceramente, eu não me espanto com mais nada. Não me espanto com nada, não me espanto com essas personalidades que invadiram o Brasil, esses parasitas, porque são verdadeiros parasitas. Esses outros, esse tal de Lula, esse tal de... todos esses aí, toda essa cambada aí, essa pandilha que tomou conta do país. Mas o pior de tudo, Dona Magda, é que não melhorou nada. O aumento, o número de desempregados no Brasil cada vez cresce mais, né? Há uma disfunção, não é funcional esse governo, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, quer dizer, motivo de chacota já de tudo isso, né? Aí a imprensa bate de um lado, a imprensa bate do outro lado, né? Todo esse tal de como é o nome dele mesmo? Esse aí tal de Olavo, né? O Lalá, né? Olavo de Carvalho. O Lalá, hoje me chamaram de velho Gagá. Me chamaram de velho Gagá e de F, não posso dizer o nome. Mentira, pobre da tua santa mãezinha. Não tem nada de garganta. Pois é, porque... Só uma lembrança, a esquerda também tem idiotas. Assim como a esquerda, a direita também tem idiotas. Claro, é a mesma coisa. Mas viu, Vitorino, aí eu disse, olha, eu sou velho, mas não sou velhaco. Quer dizer, essa aqui que a coisa, sabe? São Olavo de Carvalho, mas para com isso, arrume outra figura, meu Deus. Mas ele vem aí e disse que vai te esperar na esquina. Que bom.
vier agora pro Fórum da Liberdade, que ele vem palestrar, e ele vai te Eu acho que ele tá afim de timar. A briga do reumatismo também. Não, olha, ele pode ter A briga ditado. do reumatismo vai ser Ah, que isso, respeito, olha só. Não, mas Isso é sobre maior, Vitorino, né? Não é só o um dia Olavo ele de vai Carvalho que um não dia ele te vai sentir respeita. saudade de mim. Não fala de Um dia ele vai sentir saudade de mim. Tá breve, tá breve. Deixa ele. Usa os Ah, é. microfones da Rádio Pampa para pedir ajuda, Marne Barcelos. Pois é, né? Tenho certeza que tu Olha, conseguirás. esse senhor Olavo de Carvalho, esses dias eu li um pedacinho do livro dele, aquele dos idiotas, né? Eu vi ele ali no livro. Era um... Tá, mas ele tem um imitando- livro que chama Os Idiotas? Como ensinar a pessoa a não É uma ser idiota. autobiografia? É. E aí eu me lembrei do Brison. Realmente, Marne, eu vou te dizer uma coisa. Este mundo está cheio de idiotas. E este tal de Olavo me lembra o melhor deles. Azar. Para com isso. Carla Krieger, falando em esse mundo está cheio de idiotas, né? Opa! Não, mas o assunto não. Ai, ai, ai. Tá desvirtuado. Deixa eu terminar de falar. Em termos de idiota, soltaram o Temer. Eu me senti uma idiota. Quem foi o O que juiz que soltou? aconteceu é um desembargador. Depois de 4 noites na sede da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Michel Temer já está em liberdade, junto com ele Moreira Franco e outros nomes que também estavam envolvidos nessa operação. O juiz, o desembargador, a princípio tinha dito que essa decisão seria tomada pelo colegiado na quarta-feira, mas ele disse que se debruçou no processo durante todo o final de semana e que entendeu que não tinha os requisitos da prisão preventiva. É bom que a gente deixe bem claro, aqui a gente está tratando de requisitos da prisão preventiva e não do mérito da questão. Aliás, o próprio desembargador coloca na sua decisão que existem sim indícios fortes de crime e existem sim indícios fortes de participação, mas que ele entende que neste momento os requisitos não estão presentes, porque não foi colocado pelo juiz Bretas nenhum fato atual que pudesse realmente configurar os requisitos da prisão preventiva. Ele demonstra alguma coisa de outubro, mas não poderia ser de outubro. Já o juiz Bretas diz que o crime é continuado, que ele continua acontecendo e por isso então que ele pediu a prisão preventiva. Eu trouxe aqui a decisão, parte da decisão, primeiro. Ao analisar o fato anteriormente e dando uma liminar para a soltura, ele disse o seguinte: ao examinar o caso, verifiquei que não se justifica aguardar mais 2 dias para a decisão, hora proferida e ainda que provisória. Eis que em questão a liberdade. Assim, o habeas corpus que foram incluídos na pauta da próxima sessão ficam dela retirados. Então, se retira da próxima quarta-feira, mas ainda vai ter uma decisão de colegiado a respeito desse assunto. E ele também coloca o seguinte, ressalto que não sou contra a chamada Lava Jato. Ao contrário, também quero ver nosso país livre da corrupção que o assola. Todavia, sem observância das garantias constitucionais asseguradas a todos, inclusive aos que renegam aos outros, com a violação de regras, não há legitimidade no combate a essa praga, se referindo então à corrupção do país. Essas foram as justificativas do desembargador Antônio Ivan Itier, do TRF da 2ª Região, ao soltar Temer, Moreira Franco e o coronel e a esposa do coronel, entre outros. Dona Carla, O esse coronel desembargador, devolvendo Dona os Carla. celulares do coronel, será? O coronel Dona tem celular, Carla, eu vou dar um drop de 15 segundos, Antônio. Esse desembargador na China estava preso hoje. Estava preso. Porque isso é um deboche ao povo brasileiro. O cara roubou mais de 50 milhões de reais por mês desse país. Há 20 anos roubando 40 E não anos. pega a cana. O que precisa fazer para mérito? Ninguém quer saber de mérito. Essa palhaçada jurídica aí. Quer saber cana para ladrão. País que pobre não vai, pega a cana. Agora, verdade. seu Temer não pega. É verdade. Isso. Pior é que é verdade. Mas ainda não existe uma investigação, ainda não existe nem É muito denúncia desdobre, contra o... muito desdobre. Não é desdobre, Eu acho que o Chicão. problema não se restringe só a isso, viu, Carla? Passado o momento de emoção do Chicão, que é compreensível, Que eu sou E do é como povinho. estão todos os brasileiros. Todo mundo tá assim. Entendeu? só que assim, vamos deixar bem claro, os pressupostos para prisão preventiva, eles precisam, pelo menos um deles precisa estar presente. E o que foi utilizado na peça do Ministério Público foi o risco ao processo, né? O risco ao processo. Traduz-se risco ao processo. Inclui-se aí o crime continuado, a pressão sobre testemunhas, o fato de serem personagens ricos que poderiam alterar, queimar prova, desaparecer prova, coisa e tal.
Pela entrevista dos promotores do Ministério Público, que disseram, janeiro ainda caiu dinheiro na conta deles, do Coronel Lima, do Michel Temer, do Moreira Franco, estava caindo, não sei o que. Pela entrevista do Ministério Público, eu achei que essas declarações constavam nos autos ou eram correspondidas a provas constantes nos autos. É o mínimo que se espera, Sim. né? O desembargador Atié, eu acho que entrou na mesma que eu. Ele, as provas estão lá, vamos deixar para a turma decidir quarta-feira. Aí ele disse, passei final de semana, li o processo atentamente, e ele falou, não encontrei as provas para que justifiquem os argumentos utilizados pelo MP para pedir a prisão preventiva. Quer dizer, pode estar acontecendo? Pode, mas o MP não produziu prova disso, de que, primeiro, tinha testemunha ameaçada, segundo, existia risco de fuga, terceiro, existia evasão de recursos, quarto, e mais importante, que era a coação de testemunhas, coisa e tal. Então, o MP não provou. E não provou também que o Coronel Lima, Michel Temer e o Moreira Franco e outros continuavam recebendo, ou seja, constituindo crime continuado. Então, o desembargador Atié, tanto que na abertura da sustentação dele, quando desenvolveu o dispositivo, o desembargador disse, olha, eu não sou contra a Lava Jato, eu sou favorável à Lava Jato, mas precisamos respeitar os dispositivos constitucionais que são elencados no artigo 5º. Mas, Vitorino, o Rucho falou semana passada aqui dizendo que era uma peça de provas interessantes, não sei quantas páginas, quantos quilos da Polícia Federal. Mas todos nós concordamos que é o que disse o Vitorino. Não parou, o negócio não vai parar, Chica, o negócio vai continuar. Mas ele sai da cadeia simbologicamente um deboche. Pode acontecer uma denúncia, pode acontecer a aceitação da denúncia, o próprio desembargador deixou bem claro. Existe sim prova robusta que um crime aconteceu e que tem participação de muita gente, mas não existe prova robusta exatamente do que o Gustavo falou, dos pressupostos de uma prisão preventiva. No caso, a gente não está tratando do mérito, porque o mérito me parece que até tem bastante coisa ali, pelo que o desembargador falou. Mas não se julga o mérito nesse momento. Se julga se preventivamente a pessoa precisa estar presa ou não precisa estar presa. É exatamente isso que foi dada a liminar. Puxa. O nosso telespectador deve ter acompanhado o fim de semana, deve ter acompanhado aqui pela bancada já a diversidade, o direito é complexo, né? Ele se presta a várias interpretações. O desembargador se baseou nas garantias constitucionais. Para mim, em termos de fundamentação, existem dois equívocos, e aí me manifestando não sobre os fatos, mas sobre o direito, na consideração do equívoco da decisão, que eu julgo um equívoco... Da decisão, equívoco da decisão, só para a gente entender o raciocínio. Primeiro, nós lembramos aqui na bancada de que o presidente ele estava protegido exatamente pela sua condição de presidente. Então, ao reclamar, ao expressamente dizendo que os fatos eram de 2016 e que não haviam fatos novos, ele estava protegido por uma garantia constitucional de estar na presidência da República. Exato. Senão, poderia ter se pedido a prisão preventiva dele antecipadamente. Essa é a primeira questão. A segunda, ele conhecia os fatos, sim, pois ele foi o mesmo juiz que deu a liminar, dona Magda, para o senhor Otton da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, que está ligado aos rolos do Temer. Entendi. É o mesmo. Isso tudo é matéria que a gente vai descobrindo depois, né? A matéria que a gente vai descobrindo depois. Terceiro, a questão de há 15 dias, 10 dias, tentar depositar 20 milhões de reais numa conta. O que foi a tentativa? Chegaram no banco, queremos depositar 20 milhões. Aí hoje tem que fazer a identificação, tem uma declaração que vai para o Banco Central. Posso ali. agregar? Foi em outubro isso aí. Foi em outubro. Foi em outubro, exatamente. Foi outubro. Então tu tentou fazer esse depósito, tá? Aí tu chega lá, que faz instituição bancária, não tem problema, tu pode depositar qualquer valor, o banco tem que receber. Mas tu preenche aqui, dizendo a origem, quem está depositando, porque isso aqui depois vai para um órgão ser examinado, tá? E isso é instantaneidade, sim, no mundo dos valores, no mundo do que se está se tratando, que se diz que há uma corrupção há 40 anos e há 3, 4 meses se tentou fazer, ele está acontecendo sim. Então, o desembargador avocar a ele, só para ele a decisão, uma decisão deste tamanho, simplesmente se defendendo por estar garantindo a constitucionalidade
da soltura, eu achei uma demasia, achei que por ele ter esse link com outra empresa e também já ter soltado outro ex, também foi preso pelas mesmas condições, acho uma demasia, mas volto a lhe dizer, a matéria é complexa, durante o fim de semana juristas se manifestavam para todos os lados, então não invalida nenhuma... Mas eu vou te contar uma coisa, eu como população, tá? Porque eu sou o povo, tá? Eu represento o povo. É muito difícil da gente acreditar nisso, muito difícil, por mais que vocês expliquem, a coisa é tão grave, é tão séria e é uma verdade que pra gente que não tem esses recursos, esse conhecimento que vocês têm, fica muito difícil. Pra mim parece assim, um cara que sexta-feira disse que antes de quarta ele não tinha condições de responder nada, tá? O Gustavo ainda falou, claro que não vai ler todo o processo, não sei. Aí, num passe de mágica, ele leu tudo no sábado e no domingo e na segunda soltou. Não dá, né, Quando gente? estava já marcado o julgamento para quarta-feira. Não dá, gente, para quarta-feira. Ficou esquisito. É muita safadeza, gente. E eu quero... assim, ó, estão batendo na nossa cara. Eu tenho assim, ó, eu me esqueci do meu nariz de palhaço hoje em casa. Eu ia trazer meu nariz de palhaço, mas esqueci. Eu tô me sentindo assim, tá escrito aqui, ó, sou boba, sou idiota. E eu não sou. Dona Magri, tem uma matéria que eu quero linkar com toda a responsabilidade que a gente pode ter de falar num programa da audiência que nós temos aqui. Tem uma matéria que eu detesto linkar jurídico com político, tá? Mas nós sabemos que o Rodrigo Maia é genro do Moreira Franco. Nós sabemos o parentesco. E o rolo que deu com o Rodrigo Maia esse fim de semana, tá? Com o presidente Bolsonaro. Que está afeto a outros interesses. Que a gente sabe que pode trazer repercussão na Previdência, pode ter repercussão nos outros projetos do governo, é tipo assim, ó. É como se tivesse dado um aviso. E a gente sabe o que percorre, não pela frente da bancada, mas o que corre atrás da bancada. Então é muito surpreendente que quem disse que ia botar em julgamento na quarta-feira acontece todos esses problemas misturados com a política no fim de semana e na segunda-feira ele dá uma soltura. Realmente, dona, vocês como povo que não tem, que não são obrigados a entender das complexidades jurídicas, tá? Que a matéria se presta, mas realmente oportuniza para mim que vivo do direito, né, uma decepção muito grande. No mínimo que se esperasse para quarta-feira. Claro, para fazer de conta que realmente decisão. Foi julgado. Exatamente. Vamos fazer de conta, quarta-feira, deixa ele preso mais uns dias. Essa antecipação ficou esquisita. E aí tem outra coisa, está diretamente ligado ao problema do Rodrigo Maia, a votação dos projetos. Não era isso que o Bolsonaro ia fazer. Não era isso que o Bolsonaro prometeu. Eu não estou feliz. O que está acontecendo é que nós estamos entendendo a verdadeira definição da palavra articulação. Todo mundo aqui já consultou no dicionário, sabe o que quer dizer articulação. Agora, articulação em Brasília tem outro significado. Leia-se carguinho para namorada, para o cachorro, para o papagaio, para amante. Viu, Chicão? Articulação, a articulação, tá faltando articulação, tá faltando o Bolsonaro chamar um por um dos deputados e dizer assim, ó, meu caro deputado, vou lhe dar 3 cargos na Petrobras, vou empregar a sua amante no diabo que o carregue, vou arrumar um emprego para sua mulher. E é isso que eles entendem por articulação em Brasília. E o Bolsonaro não quer entrar nesse jogo. Ele poderia, o Bolsonaro, começar a fazer essa articulação política e vai começar através do Onyx Lorenzoni. Eu não quero invadir, porque eu acho que é pauta aqui do meu colega. Mas eu acho que podemos até começar a discussão, eu acho que ele poderia fazer essa articulação pedindo indicação conforme a nova legislação. A pessoa tem que ter os requisitos de técnicos para ser indicado, a pessoa tem que ser ficha limpa. Então, dentro de todos esses critérios, eu não vejo por que não ser indicado por determinados partidos. Porque isso faz parte realmente da política, não é o toma lá da cá que o Gustavo está falando. Se tu me der X cargos, a gente volta a favor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tô me referindo exatamente, vamos construir um governo todos juntos, dando indicações políticas com as pessoas que realmente sejam técnicas e que estejam dentro da ficha limpa. Então, para mim, está faltando realmente uma articulação do governo. Eu entendo que ele não queira fazer a mesma política de sempre, mas a situação realmente está muito complicada, até porque
de um lado determinada manifestação, de outro lado determinado, está dando uma interferência muito grande. E a reforma da Previdência, que era para ser votada, e até mesmo a pauta do próprio Sérgio Moro, que também é outra urgência, não vai mais ser votada. O próprio Rodrigo Maia se ofendeu, né, deu de criança, como se o Brasil não fosse mais importante, e resolveu deixar para depois. Falei isso aí, o sogro dele, tem uma palhaçada. É uma palhaçada. Bolsonaro tinha que chamar o povo para frente do Congresso, que nem o Ayatollah Khomeini chamou todos os seus seguidores para frente do Palácio do Shah Mohammed Reza Pahlavi na Revolução Iraniana, que continua essa sem vergonha no Brasil. O que o Vitorino falou é uma verdade. O que o seu deputado federal ou estadual quer lá? O federal, ele quer um carguinho para amiga, para amigo e para depois ele vota a favor. Bolsonaro não pode ceder nisso. Fazia o pior. Eu seria que nem Trump. Eu dava o nome deles na televisão. Agora, você não pode deixar de prestar atenção no que eu tenho para dizer e mostrar para vocês, até porque lá na Center Ótica, esta é a última quinzena que nós teremos com esta excelente oportunidade que eu tenho falado desde outros programas. Preste atenção. Lentes Rodenstock Duo. Você paga um par de lentes e ganha um segundo par. Essa promoção continua. Pode ser a Varilux também. Você compra um par e ganha o outro. Paga o par de lentes e ganha o segundo par. Agora, tem uma outra grande oportunidade para você e esta é a última quinzena. Na compra de uma destas marcas de lentes multifocais, você vai ganhar um óculos para perto inteiramente grátis. Por quê? Você usa lente multifocal, assim como eu, nós sabemos que quando a gente quer à noite em casa ler alguma coisa, quando a gente quer assinar algum documento, ou mesmo em casa, quando a gente está perto de todo mundo, a gente sabe que o óculos só para perto é muito importante. Você tem uma visão mais limpa, você consegue ler com mais tranquilidade. Ou seja, é mais conforto para a sua leitura em ambiente de trabalho ou na privacidade do seu lar. Lá o estacionamento é por nossa conta, se você estiver em compras. Lembrando que a loja fica no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. O endereço certo é Avenida Soledade, número 565, loja 3, bairro Três Figueiras, aqui em Porto Alegre. Então, eles trabalham de segunda a sábado, sendo que sábado a loja fecha às 12 horas e 30 minutos. Você não pode perder essa oportunidade. Você paga uma lente multifocal, ganha outra de presente. São 2 óculos e ainda ganha um só para perto para o seu conforto no trabalho ou em casa. Não esqueça Center Ótica no Complexo Mãe de Deus da Carlos Gomes. Não erra o endereço, por favor, porque a oportunidade é única. Marley Barcelos, querido, tá tão meditabundo. Eu estou pensando aqui no Gustavo Bibiano, não o Gustavo Vitorino, Gustavo Bibiano, né, que é o advogado do senhor Bolsonaro. Sabe quantas ações ele representa? Não. 300 na Justiça Como Eleitoral é que pode? contra não o Bolsonaro. E o Contra o Bolsonaro? Contra o Bolsonaro. Representa o Bolsonaro, defende o Bolsonaro em todas essas ações. E o que mais constrange, que o próprio Bolsonaro disse, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar os honorários advocatícios do Bibiano, que continua fiel, mesmo depois daquela briga toda com o filho do Bolsonaro, que fez uma Esse não era um que era secretário? Que era ministro. Bibiano, ministro. Foi presidente do partido, foi um dos companheiros, dos grandes companheiros de campanha do próprio Bolsonaro. Então a gente fica vendo que está tudo perdido, né? Mas esse aí, pelo menos, tem uma coisa chamada lealdade. A honra dele é a lealdade. Eu acho que a lealdade para o ser humano é uma coisa tão bárbara, tão forte, né? E infelizmente, dona Magda, hoje a deslealdade campeia, sabe? Tudo que a gente vê, tudo é dinheiro, tudo é um jogo de poder. Você vira marionete na mão das pessoas. Vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, sabe? Então a vida não é assim, não. A vida é daqueles que têm honra, que têm lealdade, que têm comportamento. Esses, no final, vão triunfar. Esses que tergiversam, esses que agem de uma forma, ele poderia dizer, me jogou para fora, não quero mais ser teu advogado. Não quero mais, quero que se rale, vou te cobrar. Vou te cobrar, não sei quanto cada ação, meus honorários valem tanto, e X eu quero isso aí, senão eu vou te executar. E a lei é bem clara, os honorários advocatícios é a primeira coisa que se salvaguarda em qualquer ação, então ele cobra as ações. Então, é uma barbaridade tudo isso, né? Das pessoas desleais. Esse Gustavo me surpreende pela sua lealdade, continua sendo advogado. Ou então ele está pensando em um dia voltar para o
governo também, né? Pode ser isso aí, né? Pode ser. Eu só quero fazer um parênteses para dizer a vocês que a Roberta não está no programa hoje, porque ela está com uma gripe muito forte, está de cama, está deitadinha em casa. Foi transferido para amanhã. Parou, não, ela está viva. E na Ela está quarta-feira viva. da Carla. Ela está ela piorou muito da gripe que ela tinha. Né? Garganta, ela ficou em casa de molho todo final de semana. Ou ela desligou o telefone para me pegar uma peça. Mas não, ela está doente. Falei com ela hoje, então ela continua doente. E a Carla está por honra da firma, porque está com faringite. Laringite. Desculpa aí essa voz maravilhosa. Ai, que horror, que horror. Doutor Ruschel, vamos continuar falando de política? Eu quero seguir, porque estão entrelaçados os assuntos, dona Mãe. A minha manchete foi de que o meu vice-presidente Mourão disse que era preciso acalmar Aliás, Congresso, o mais equilibrado de todos, o governo, para a surpresa de toda a população. É o único que está com remedinho regulado. O mais equilibrado. Ele não está além nem a quem, ele está bem no ponto. Mas ele deu declarações muito boas, como eu acho que é a função do vice-presidente. Nós vivemos esse litígio do presidente da Câmara dos Deputados com o presidente máximo da República. Tivemos pitacos também de um ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, a gente vai examinar um pouquinho mais ao final. Mas então eu acho que ele entrou em muito boa hora, pedindo que houvesse uma calma, que nós parássemos de discutir, porque isso não prejudicaria em tudo que é a reforma da Previdência. Bem, o Maia, num primeiro momento, ele disse que vai blindar, que foi questionado, né? Sim. Disse que vai blindar a questão da Previdência, que não vai misturar a questão pessoal que antes era com o filho, agora já é com o próprio presidente da República, mas que ele vai blindar a reforma da Previdência. Mas o que a gente sabe que estava acontecendo por trás desse fim de semana em Brasília? Não? Estava havendo um movimento que queriam boicotar. Lembra aquele decreto que foi assinado liberando os passaportes para os Estados Unidos, Japão? Aquilo tem que ser aprovado, né? E estava havendo um movimento ali de rejeitar, que era tipo para mostrar para ele, olha com quem tu estás lidando. Uma retaliação. Uma retaliação total. Olha que ponto. O Rodrigo Maia ficaria de bonzinho. De bonzinho, ele não se queimaria, mas por trás estava articulado isso, né? É uma quadrilha. Ainda nisso, a questão do Fernando Henrique Cardoso também se manifestou. Achei que de uma forma esclarecedora, pela experiência de quem ficou 8 anos na presidência da República, né? Ele disse que é muito difícil governar brigando não é com o Congresso, é brigando com o presidente da Câmara. Ele foi específico, que brigar com o presidente da Câmara é muito difícil, coisa que nós dissemos a semana passada aqui, pelo poder que ele tem de acelerar uma votação ou retirar uma votação, de dar destaque para uma matéria que interessa ou não dar destaque para a matéria que não interessa. O João Dória também, que é um candidato natural, homem forte, também se manifestou muito forte. E já adiantaram, dona Magda, entrando agora no mérito da questão, que vão mexer no texto da Previdência. O Dória, como governador, representando os governadores e representando o partido dele, já anunciou que vão entrar dentro da coisa e fazer acréscimos. Então, nós iniciaremos uma discussão aí na esfera política. Mas eu acho que é preciso, a gente tem clamado por esta figura, né, há muito tempo, antes da posse, né, Carla? A gente tem clamado por esta figura que surja acima dessas discussões, que converse com a dona Magda, veja o que a dona Magda quer, vem, conversa com a dona Carla e comece a fazer essa articulação. Quem vai fazer o mix? Quem está escalado. Quem está escalado. Eu digo que articulação é uma coisa muito mais de temperamento do que de conhecimento. Certeza. Ele tem uma experiência política, ele é político há muitos anos e não o deprecio por isso. Eu só digo que a articulação é temperamento. Quem pode fazer essa articulação também? Paulo Guedes, ministro, vai amanhã na Câmara de Deputados, né, na própria CCJ, se não me engano, dar esclarecimento sobre a reforma da Previdência e depois, na quarta-feira, ele já também está convocado para ir ao Senado. Quem sabe o Paulo Guedes também entra nisso para fazer nessa articulação. Embora haja um movimento todo de proteção ao Paulo Guedes, porque se quer exatamente protegê-lo, para que ele seja uma palavra definidora, tipo, tu diz de lá, eu digo daqui,
e aí o Paulo Guedes vem como e não participando dos debates que trariam desgaste para ele. Então, não diretamente. Ele teria sido ele teria sido eleito para ser o protegido, né? Eu estou dizendo, é que nomes são recentes, ainda a gente não conhece, mas podem surgir lideranças, né? Não está proibido surgir uma nova liderança. Com tantas informações, por favor, Gustavo. Não, eu queria só abordar isso, o seguinte, de um erro que nós cometemos, achando que o Bolsonaro sozinho mudaria o Brasil. Não, porque o legislativo continua o velho legislativo, o judiciário continua o velho judiciário. É verdade. Querem uma prova disso? Pois não. Tirei a ficha aqui do desembargador Atié que soltou o Michel Temer e a turma dele. Eu vou te contar, nosso James Vamos lá. Bond. O desembargador João Batista, desculpe, o desembargador Antônio Ivan Atié, desembargador federal da 2ª região do TRF, que soltou essa turma toda, é membro do TRF2 e é membro da primeira turma desse tribunal. Esse desembargador foi afastado por 7 anos pela Justiça, alvo de uma investigação por acusação de estelionato, formação de quadrilha e venda de sentenças. Ficou afastado 7 anos. O inquérito contra ele acabou sendo arquivado pelo STJ. Logo depois, através de recurso, o desembargador Atié conseguiu trancar um novo inquérito que corria contra ele com um habeas corpus encaminhado ao STF, que foi acatado em 2013 e trancou a ação contra o desembargador. Esse é o desembargador que soltou o Michel Temer e a turma dele, tá? É difícil. Só para entenderem, dona Magda, quero reforçar o que disse o Vitorino, ele não teve absolvição de mérito. Ele Isso conseguiu, eu já tentei. Ele foi trancando. Exatamente, ele trancou, usando de artifícios que a lei oferece, que ele não foi julgado, ele não teve uma absolvição sobre as acusações que recebeu. É duro, né, a gente ter que ouvir certas coisas, mas muito pior é quando a gente não ouve. Por isso que eu quero dar uma notícia muito importante agora para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A Mais Sons, que é uma clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. O que é esta tecnologia indução magnética? Primeiro, ela é a mais moderna do mundo. Depois, são aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea, que a gente sabe como é importante para uma pessoa que tem problema de perda de audição. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, consequentemente melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, faça o que eu estou sugerindo aqui. Ligue para 51-3061-7373. Liga para esse número, 51-3061-7373, e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, vá pela minha sugestão, ligue 3061-7373 e agende a sua consulta e a avaliação. Conforme elas forem deduzidas, aí você vai ver que lá você resolve todos os seus problemas de audição. Vitorino. Sobre esse assunto, mantendo o assunto ainda, porque é um assunto efervescente, o jornalista Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo, publica hoje uma coluna muito explosiva. Ele diz que deputados representando o Centrão procuraram o Paulo Guedes e pediram uma cota de 10 milhões em recursos por deputado para aprovar a Previdência. Vocês não entenderam que mudaram as regras? Eu estou falando. Mudou o Executivo, o Legislativo continua mesmo. Esse tal de Centrão é uma turminha que fica, sabe, esse Centrão não é nem a direita nem a esquerda, estamos aqui para fazer negócio. Lembra o que disse o Afonso Camargo, Mário Barcelos, ex-ministro aqui lá do Paraná? Sim, foi candidato à presidência em 89. Isso, o Afonso Camargo... Afonsinho para os amigos. O Afonsinho. Eu conheci o Camargo Afonsinho. disse na época, ele era um prócer do parlamento brasileiro, ele disse, as pessoas se iludem, grande parte dessa gente vai para lá para fazer negócios.
E passados todo esse tempo, o que a gente está vendo é algo muito parecido. De 89 até agora. De 89 até agora. Aliás, o próprio Lula disse, né, no Senado tem no mínimo 300 picaretas. Falou, isso é verdade. No Congresso, no Congresso, ele disse, 300 picaretas. O artigo é assinado pelo jornalista Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo. 10 milhões por deputado. Não é dar 10 milhões por deputado, é emendas para as obrinhas dele. Aí lá nas obrinhas tem uma propina daqui, uma propina dali, 5% aqui, 10% ali. E assim vai. Não viu o que disse o Palocci? Não viu o que disse o Palocci? Não tinha negócio grande que não passasse pelo Lula. E a primeira frase do Lula era, tá, e o meu? Quanto é que eu levo nisso? E a primeira frase da Ana qual é? Que as pessoas estão perguntando, a Ana está afônica? Não, a Ana é muito educada, está deixando as pessoas falarem. É verdade. Vamos lá, Ana. Quisera a gente poder falar de futebol e falar de uma forma positiva, porque a dupla Grenal teve um resultado muito positivo nos 2 jogos, né? Os 2 jogos, mas só que os primeiros válidos, então, pelas quartas de final do Gauchão. O Internacional saiu com uma vitória de 2-1 sobre o Novo Hamburgo, fora de casa, e o Grêmio também, fora de casa, fez uma goleada de 6-0 contra o Juventude. Fato que a gente pode falar de uma briga que aconteceu depois do jogo em Caxias do Sul, a gente pode entender que houve uma briga de torcedores do Juventude com o do Grêmio, mas não foi nada disso que aconteceu. De fato, houve um confronto nos minutos finais de jogo ali, no momento em que o Renato Portaluppi ia começar a sua coletiva. Os torcedores estavam saindo do estádio e eles entraram em confronto. Até foi a torcida geral, que é reconhecida como uma torcida organizada do Grêmio, pelo Grêmio, e a máfia, que não é reconhecida pelo Grêmio, mas se intitula uma das torcidas organizadas. Esse confronto se deu porque parece que é uma rivalidade que já vem de muito tempo, mas acabou aí com tiros que assustaram as pessoas que estavam saindo do estádio, os comerciantes ali da volta, porque, estranhamente, essa situação, né, a saída pacata, com tranquilidade, depois de um jogo positivo, logo na saída do Grêmio. Então, houve esse confronto, dois torcedores identificados como máfia foram presos porque teriam disparado contra um torcedor gremista. Aliás, ele é conselheiro envolvido com a geral, Bruno Pisoni Garcia, de 37 anos. Ele levou um tiro no rosto e um tiro também no braço. Ele está, até as últimas informações que nós tivemos na Rádio Grenal, ele está internado na UTI em coma induzido, justamente para ver qual é o quadro do próprio torcedor, o que chocou, inclusive, o Grêmio, que se manifestou hoje através de uma nota oficial, lamentando o fato e lamentando que sejam torcidas organizadas da instituição e que isso nada confere com os valores aplicados até pelos próprios torcedores, mas também pelo Grêmio. Um fato que chocou muito, porque as imagens, assim, tá todo mundo saindo com tranquilidade, todo mundo saindo com a maior calma do mundo, e do nada fecha uma briga, começa e empurra, até eles acabaram destruindo um comércio ali próprio, que tinha uma tendinha e tudo mais, e nesse meio tempo acabou disparando, correria para tudo que foi lado. Então, lamentavelmente, esse caso vai ser investigado e as próximas medidas a serem adotadas. O Grêmio está esperando a investigação para saber como, de fato, punir esses torcedores que estavam envolvidos na briga. A pergunta que não quer calar, Ana Carolina: como que um torcedor entra com uma arma no estádio de futebol? Foi fora do estádio. Eles estavam fora do estádio. Fora do estádio, que eles estavam assistindo num bar perto. Porque eles não tinham ingresso, justamente isso. Okay, e até uma informação entendi, de que o torcedor não estaria, né, apto a assistir o jogo. Essa foi passado por diversos veículos de comunicação, mas a gente conferindo, na lista de 29 torcedores que estavam impedidos de entrar no estádio, não constava o nome, então, desses torcedores, segundo a nossa Rádio Grenal informou hoje mais cedo. Eles foram presos? Os 2 da máfia, sim, e o torcedor que acabou levando o tiro foi encaminhado ao hospital. Esses 2 da máfia foram identificados como os que deram o tiro? Sim. Mas que absurdo isso, gente. Onde é que a gente vai parar? Não sei. A banalização da vida. Domingo à tarde, o Grêmio ganhando com extrema facilidade, sabe? 2 torcidas do mesmo time. O que leva 2 imbecis, primeiro, andar armado nas cercanias de um estádio, e segundo, atacar o torcedor desse jeito? Para aí, eu não sei onde vai parar. Nessas horas, Ana, que eu penso assim, a lei tem que ter mão pesada. Tem que ter mão pesada, tem que ser prisão em flagrante, joga no presídio e vamos resolver o que vamos fazer. Deixa lá. E deixa lá. A lentidão da justiça agora está a nosso favor. Mesmo que eles só prendam, mesmo que eles só prendam os pobres, os que não têm
advogados milionários, né, como os nossos governantes, tem que prender. Dona Magda, eu quero uma rápida experiência minha, das passagens minhas que tive por diretorias. Sempre foi um problema isso, né? A lei evoluiu hoje é por isso que existe torcida organizada oficial e não oficial, porque a oficial é obrigada a identificar seus partícipes, terem uma ficha que corresponda, né? Então tu consegues ter um controle. Essas brigas existem há muito mais tempo. O que eu digo é que elas não estão sob a égide do Código do Torcedor. Isso é Código Penal, né? Esse rapaz que deu tiro, um deu tiro e o outro escondeu a arma, né? Um deu tiro e o outro escondeu a arma, não é isso, não, dona? Isso. Exatamente, os dois estão presos preventivamente, foram presos, identificados e sofrerão as penalidades da lei. E o rapaz que levou o tiro, né? Que levou o tiro, está lá em coma induzido, como disse a Ana, né? É um rapaz jovem, é um conselheiro do clube. A gente espera que prontamente se recupere. Bom, deixa eu ler aqui, Mário Barcelos, um e-mail do senhor Manuel Azevedo. Sei que o que vou falar é midiático e impensável, mas Bolsonaro, seus ministros e assessores, deveriam gravar ou grampear políticos, sejam deputados ou senadores, que pleiteiam cargos ou benefícios para dar apoio ao governo e, posteriormente, largar em rede nacional. Literalmente, diz o seu Manuel, fazer a caveira dos adeptos do toma lá da cá. Implodiria Brasília. Mas seria a chance de um recomeço, Mário. Eu não sei se seria um recomeço, então é melhor instaurar a ditadura no país, né? Sim. Fecha o Congresso. Fecha o Congresso, acabou tudo, então, entendeu? O que é esse Congresso? E aí acontece. Mas falando em Congresso, né? O Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro mandou para todos os ministros do Supremo, os 11 ministros, a foto dele gigante, né? Ele com a faixa presidencial, todo bonitão, todo sorridente, aquele sorriso, né? Na minha época chamava-se sorriso Colgate, né? Aquele sorriso bonito, Faz tempo, Colgate. Mas eu sou antigo, eu também. E tal. Quem não tem passado não tem futuro. Aí nunca na história, um presidente mandou a sua foto com a faixa presidencial para que fosse colocado em nenhum gabinete de nenhum ministro. É mesmo? Nunca, jamais. O que aconteceu? O mimo foi refugado. O Bolsonaro está mesmo com o urubu não quiseram, não quiseram. Efetivamente, Gustavo Vitorino, o Bolsonaro está com o urubu no bolso. Mas vamos falar de coisa boa, Gustavo Vitorino? Vamos falar de coisa boa. E a coisa boa, já que a gente falou no Grêmio, vamos falar muito mais do que da histórica goleada de ontem. Vamos falar de uma forma de você garantir o seu ingresso de camarote na arena nos jogos oficiais do Grêmio. Nessa modalidade, você terá sua cadeira exclusiva em um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores com todo o conforto, segurança em um amplo espaço interno mobiliado, com serviços de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas. Claro, tudo isso mediante contratação. E muito mais. Adquira seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br comercial@arenapoa.com.br ou pelos fones 51, Porto Alegre, 3091-9676 ou 3092-9676 ou 3092-9677. Vou repetir, 3092-9676 e sequencial, 3092-9677. Pergunte para o Chicão, diz o senhor Breno Galo, o porquê de ele não usar as camisas lindas da XT. Fica usando estas camisetas. Abraços, Breno Galo. É que eu nasci de camiseta, meu personagem é camiseta. Eu sou um cara de camiseta. A camisa tá, e a camisa é elegante, chique. Sim, mas a camisa é o teu negócio. É um negocinho teu pequeno business. mesmo. É um business pequeno, despretensioso, que muita gente de bom gosto compra. Dona Magda, tudo bem, pois não, eu queria dar minha manchete, vai ser uma manchete em drops duplo, sobre futebol. A argentinização do futebol brasileiro e a estátua do Renato Portaluppi numa ótica renascentista, que eu sou um professor de história, que foi muito ligado, o pessoal gostou muito da Grenal. O Brasil e a Argentina amanhã, efeito Orloff. O que o Brasil fez contra o Panamá foi uma vergonha. É impressionante. Uma vergonha. O time jogou mal. O time não tem padrão de jogo. Tem técnico. O Tite está perdido, exatamente. Não tem técnico. Ele não sabe que o jogador ele coloca. Thiago Silva, esses caras ele vai colocar no próximo time. Ele joga um time por partida.
o Brasil se perdeu totalmente com essa falta de padrão, com um país que só gerou 2 jogadores na história do Panamá. Um gordinho que jogou no Internacional, o Balói, e o outro, Derli Valdez, conseguiu chegar no PSG. Jogo no Grêmio. Era no Grêmio Internacional aqui. Enganou nos dois. Ah, mas, Chicão, para aí, Chicão. Não, Tu fez esse discurso contra o Brasil, contra o Tite e tal. Um dia antes a Argentina tomou o rei da Venezuela, tu ficou quietinho. Tá, deixa só ele fazer o comentário dele, depois você fala. Até porque ele falou o Brasil e a Argentina estão iguais, eles estão iguais. Enquanto os outros fazem renovações, que nem a Alemanha, a Holanda, apresentando um futebol na Eurocopa de altíssimo nível, o Brasil e a Argentina estão perdidos, mas tudo bem. Aqui na terrinha, o grande acontecimento para mim foi a estátua de Renato Portaluppi. Por quê? A estátua de Renato Portaluppi me remonta essa estátua, Michelangelo, Davi de mármore e Davi de bronze de Donatello. Porque Donatello e Michelangelo, os grandes artistas renascentistas, eles apresentaram um homem nu. O homem mostrava a virilidade do homem. E essa estátua de Renato mostra, que eu achei muito bonita, a virilidade, a atitude. Parecia um leopardo invadindo a sua vítima numa fase. Não faz assim com Por favor, cara. Eu tô fazendo uma coisa inteligente, séria, que tu não tem condições de fazer. Tá bom? Eu acho que o telespectador tem que receber isso aí, cada só essas notícias, mandrake de advogado, bababá. Tá entendendo? Não, mas é real mesmo. Eu respeito todo mundo. Tá bem, nós também estamos te respeitando. Gustavo, mas ele não sabe nem que é uma estátua viril. Então, voltando à inteligência da bancada e ao conhecimento internacional histórico, Donatello e Michelangelo, um fez de bronze e outro fez Davi de Donatello, famosíssimo. Exatamente. Quando a estátua é de um homem, segundo o Renascimento, teria que mostrar a sua virilidade. Isso aí mostra muito no Renato Portaluppi, inclusive na Grenal foi muito divertido. O Peter Espinosa disse, Chicão, uma estátua de Viagra aí, né? Que ele está potente na estátua ali. Então o Grêmio está de parabéns, Renato é um grande técnico, merece uma estátua. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vi em algumas fotos, em algumas coisas, né, nos sites, eu achei ela muito feia. Mas agora, aqui na TV, eu achei ela menos feia. Eu vou ter que olhar mesmo. Ele tá power, que nem diz da noite. Não, até pode, é que eu achei ele muito assim, não muito... tem estátua bonita. Essa estátua, ela representa o momento do segundo gol do Renato contra o Hamburgo. Ninguém disse que não, mas eu achei ele com o braço muito aberto, só isso. Mas foi a posição que ele fez quando ele comemorou o gol. Mas eu achei desproporcional a cabeça pro corpo. Mas eu tô vendo por aqui. Olha aqui, ó, já tô achando ela mais bonita. Ela tem um detalhe sexy na estátua. O Renato era cabeludo na época. Tá bem cabeludo. Na época era cabeludo, coisa e tal. A estátua retrata o momento do jogador. Sim. Assim como a do Fernandão retratou a taça troféu FIFA, essa do Renato retrata o momento que ele faz o segundo gol contra o Hamburgo e corre de braços abertos e a câmera pega ele de lado. Não, tá legal, eu achei legal, achei bonita. É o momento mais simbólico, eu acho que é a foto mais reproduzida. Nas fotos que eu vi, eu não gostei, nós também não gostamos, mas olhando agora pela imagem da TV, eu até vou rever os meus conceitos. É um personagem do Donatello. Tá bem bonito, porque assim a perna tá boa, o braço tá bom. eu só não tinha entendido o cabelo, que era cabelo dele, eu achei que ele tava com aquele coisa de ele era Nero. O Renato na época... Não, mas o que eu mais gostei também é que ele ficou muito emocionado mesmo. Muito emocionado. Mas chorou. Legal, né? Não, acho bárbaro, é uma coisa que eterniza, né? E tem o seguinte, gostem ou não, o Renato é o maior personagem da história. É verdade, com certeza. Isso aí não tem como É verdade, contestar. verdade. Que o Renato é marrento, não sei o quê. Rapaz, não, ele sabe o valor dele. Não é marrento, ele sabe o valor dele. Ele é marrento porque ele tem café no bule, entendeu? Sim, não se deixa humilhar. Pra ser marrento, só quem tem café no bule. E não se deixa humilhar. Carla, por favor. Vamos lá. Marne, boa noite. O Renato imitou a estátua do Fernandão. Quanta ciumeira. E a esposa dele, cadê? Só aparece a Carol? Pergunta o nosso telespectador. A Maristela mora no Rio. A Maristela, que é a esposa do Renato. E é também a sua como é que é? A empresária? Não. Não sei se ela ainda é. Mas a Maristela nunca apareceu. Não. A Maristela, e não é a mãe da Carol. Não é a mãe da Carol. Em compensação, a Carol tá sempre grudada. Não. A Carol é filha... A Carol é filha de uma ex-apresentadora da TV Manchete. A Carol é assim, ó. O Renato é casado com a Maristela há muitos anos. Desde que ele era bem jovem, que morava aqui. Sem vergonhazinho como ele é, ele fez uma filhinha. Ele errou, dona. Ele errou, ele fez uma filhinha numa modelo manequim.
Bonita. É a Carol. Não é modelo, ela era apresentadora E da também TV Manchete. Gustavo, apresentadora Modelo, da TV apresentadora, Manchete. produtora. Gustavo. Ela era modelo, manequim, apresentadora. O Gustavo, hoje, Atriz. depois ele repete tudo que a gente diz. Pega eu e pega Tá? tu, Bom, muito e a café Carol no é filha desse relacionamento. Eu não tenho visto a Maristela, porque eles moram no Rio há muito tempo, mas alguém me disse que a Maristela agora está esperando um filho. É verdade, Ruxa? Não teria nem idade. Nem né? idade, eu também achei. Dona Ela é Márcia. contemporânea dele, É. o Renato é um homem de 50 e poucos Eu anos. tenho muito ciúme do Renato. Muito. Um O ciúme que te intenso. dá causa ciúme no Cada Renato? foto que tá bem Um poderoso. dia... Que é uma estátua. Que é uma estátua. Não quero nada. Eu ser igual ao Vitorino. eu morei muitos anos em Copacabana, na Rua Hilário de Quer trocar de Gouveia, time? ali no terceiro, no posto ele 3 ali. Né? No posto 3. E um dia eu tô caminhando ali, eu tava indo, o Vitorino conhece bem, a Galeria Menescal. Galeria Menescal, tô indo ali naquele... Aí eu olho uma escultura. Não, era Luma de Oliveira. Ah, naquele tempo. Luma de Oliveira, o Renato no matou auge. aquela operação. Mas foi Ah, não, namorada. tá, mas nós não Foi estamos falando de namorada quem dele, matou. a Luma. Depois ela casou com o Eike Batista e tal. Tava com os dois eram meninos naquela Depois trocou o época Eike e tal. Batista pelo E eu bombeiro, disse o assim, Abucazeiro. olhei pro Renato e já imaginei o sorriso do Renato, né? Ele olhou assim, puxa, essa aí foi minha namorada. Fiquei com o ciúme do Renato. Me desculpe, mas fiquei. Mas que discurso. Tem mais aqui manifestação. Votei no Bolsonaro, mas parece que no poder não é tão fácil assim. Espero que tudo melhore. Marcos de Gravataí. Depois, fala sério, dona Carla. Chega de tapar o sol com a peneira. Tá na hora de um jogo duro, sem muita conversa. Já a Adriana pensa diferente. Se o Bolsonaro fizer esse tipo de colocação, conseguirá governar o país. Não existe problema nas indicações, desde que estejam qualificados para tal função. Adriana Passos, de Porto Alegre. Por fim, o Neri Paiva, de Porto Alegre, também faz a seguinte pergunta. O povo brasileiro pergunta ao desembargador que soltou o Temer: você está a serviço de quem? Dona Magda, o Foguinho lá, o nosso posso colega agradecer... Pode, deixa Posso eu agradecer depois. um mimo que recebi. Este fim de semana eu recebi um gentil e amável convite, o TRF4 está comemorando 30 anos e resolveu fazer uma competição esportiva, e a AMATRA, que é a Associação dos Magistrados Gaúchos, a Associação dos Magistrados, me fez um convite como advogado para participar, então, da nossa AMATRA. Lá estava presente a presidente Carol Gralha, Carolina Gralha. o doutor Rosil Freitas Azambuja organizando o time, e eu como único advogado no meio dos ilustres juízes. Lá foi uma honra, uma competição esportiva, havia diversas modalidades. Nós ganhamos os 2 jogos da classificatória, dona Carla. Depois ganhamos a semifinal, onde eu, em grande fase, fiz um gol. E fomos à final. Não, sou um articulador. Articulador. Sou um articulador. E aí fomos à final. E também com um gol meu, perdemos o jogo, fomos... Que azar. A pessoa vai, não crescendo, mas no final foi quando Mas eu quero vale agradecer. é ganhar, Foi participar. muito legal, os juízes me receberam muito bem, foi uma festividade, tinha atletismo, tinha tênis, tinham diversas modalidades lá, uma festividade do direito, e agradeço então ao doutor Rosil esse convite e seguimos juntos aí. Bom, falando Eu queria só botar o recado do Foguinho Vai. no ar aqui, Do o Foguinho, nosso nosso amigo amigo. Foguinho. Ele faz uma observação interessante. Ele disse: estátua é uma obra de arte feita por um artista. É a leitura que ele Qualquer faz. impressora 3D faria uma imagem perfeita, mas aí é só um boneco de cera. E ele tem razão. verdade. É como o artista vê o objeto. o E Magda, né? é importante falar que o Renato Portaluppi teve participação no processo criativo. Ele foi diversas vezes no estúdio onde estava sendo posar? confeccionado. Não, ele foi corrigir algumas coisinhas. Bom, mas que aí o já peitoral caiu tinha que por ser um pouco terra mais o argumento largo, do que os braços tinham que ser um pouquinho maiores. Mas ele interferiu nesse processo, ele é que até atestou, ele levou várias fotos, várias imagens para conseguir fazer quase uma imagem 3D, né, para os artistas. E queria pedir desculpa porque os colorados estão me corrigindo. Eu falei 2-1 pro Novo Hamburgo, é 2-0. Um baita de um gol do Sarrafiore aí, sensacional. De fora da área, meteu com tudo dentro do gol. O guri aí tá pedindo passagem pro Odair, viu, Odair? Ó, abriu o Muito olho. bem. Olha aqui, ó, Silvia Breitenbach. A Maristela é de Veranópolis, é minha conterrânea, diz ela. Maristela Bavaresco e sua família ainda mora lá. Quer dizer, a família dela, os irmãos, os tios ainda moram lá. A Maristela mora com o Renato, no Rio de Janeiro. E o João Francisco de Oliveira diz o seguinte: esse desembargador, como diz o Vitorino, que é a favor da Lava Jato, é o mesmo que ficou afastado por 7 anos, sim. 7 anos por recebimento de propina. Não sei por que ingênuo esse Gustavo Vitorino
Não tem por que ele falou isso. E só a Vânia... O senhor está corroborando a mesma coisa, a informação que o Gustavo disse. Eu acho que o senhor não tinha assistido antes, seu João Francisco. Tinha, E a Vânia Guacira, ela só até ajudando o Gustavo Vitorino, até questionando como esse desembargador está lá. Por que deveria extinguir os 3 poderes? É por isso, minha inteligência está sendo subestimada. Aliás, em tudo, a minha volta está errada e não dá nada. A lei não é igual para todos, não. Olha aqui, que o país precisa de uma lava-toga, precisa. Eu vou repetir aqui, a gente achou que ia mudar o Brasil com o Bolsonaro. O Bolsonaro sozinho não vai mudar o Brasil. Ele pode mudar o executivo, mas o legislativo e o judiciário são independentes. E precisa, sim, uma limpeza urgente nesses 2 segmentos. Um segmento está sujeito ao voto. A limpeza tem que ser pelo voto, que é o legislativo. Quer dizer, colocaram... Porque o Bolsonaro está brigando, mas não dá para esquecer que ele mandou apoiarem o Rodrigo Maia, achando que ia contar com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não é confiável, amigo. Rodrigo Maia é um futebol clube, é malandrão, carioca, meu irmão, entendeu? Não se conhece, o Rodrigo Maia é tão confiável quanto o coelho na plantação de cenouras. Quanto o sogro dele, Moreira Franco. Quanto o sogro dele. E a prova está aí. E o judiciário não está sujeito a voto, não está sujeito a nada. Para mudar o judiciário tem que se ter um Senado forte. E aí vem o problema, não temos um Senado forte. A gente vê que esse Davi Alcolumbre, o filhote de Sarney, está lá também patrocinando as tremedeiras em relação ao que está acontecendo no judiciário. Falando em filhote, mas não ofendam o meu agarradinho, eu tenho algo muito importante para contar para vocês. Início de semana, eu já falei que eu estive na Sleep Shop há um tempo atrás, testei esse produto maravilhoso. Quer dizer, para quem está assistindo pela primeira vez, né, é um produto simplesmente maravilhoso. É um travesseiro de corpo. Olha aqui, ó, vamos lá. Olha, ele não termina nunca, olha aqui, ó, o travesseiro. Ele é praticamente do meu tamanho, gente, tá? Ele é de fibra siliconizada, vem uma fronha junto quando você compra, uma fronha em percal, em algodão de 180 fios, ou seja, macia. E este travesseiro é perfeito para você dormir agarradinho. E ainda por cima você alinha com perfeição a sua coluna. Eu, sinceramente, não sei como é que um dia eu pude dormir sem esta maravilha desse travesseiro. Ele resolve todos os meus problemas. Com ele, você nunca vai dormir sozinho. Você sempre estará bem acompanhado. E bem acompanhado, às vezes, nem tanto, né? Agora vem a parte mais esperada e mais importante da razão pela qual eu trouxe meu agarradinho aqui para a TV. O agarradinho custa, na verdade, R$ 149. Agora, se você for lá na Sleep Shop até o final da semana, você vai pagar por um agarradinho igual o meu R$ 99, 99 pila, tá? Basta chegar na Sleep Shop e dizer que quer um agarradinho igual o meu, porque o meu tá comigo. Vai lá, o agarradinho e ganha um desconto. Chega lá e diz assim, eu vim aqui porque eu quero um agarradinho igual o da Magda. Vai lá, é a palavra-chave. Sleep Shop na 24 de outubro, 1363. Tem estacionamento próprio, até para que você possa colocar o seu agarradinho dentro do carro, porque ele é grande. E você garante essa maravilha de travesseiro, esse preço incrível. Outras informações, 3330-1592. Tu morre de ciúme do meu agarradinho, né? Ué, eu quero. Tem agarradinha também lá. Tem agarradinha também. Tem agarradinha. Vem com... Bom, o Magda, falando em estátua, o David Beckham foi trollado, né? Que é trollado? Disseram para ele que o Los Angeles Galaxy, o time que ele jogou nos Estados Unidos, também colocaria uma estátua dele em frente ao estádio em Los Angeles. E uma equipe de TV levou ele para conhecer a estátua. Só que era uma brincadeira, era um canal de sacanagem. Tiraram o negócio, ele olhou a estátua e perguntaram se ele tinha gostado. Ele, gostei. Aí a estátua virou para ele e disse, que bom. Olha que só. Viu só, Marlene Barcelos? Tô vendo. Tô muito triste aqui. Agora ela aprendeu. Não, é enganada. É uma versão moderna de sacanear. Sacanear. Uma pegadinha. Eu estou muito triste. Fechou, todo mundo sabe que fechou o Hotel Glória. O Hotel Glória do Rio de Janeiro foi o mais importante depois do Copacabana Palace, um dos mais famosos hotéis do Brasil. Eu me hospedei lá durante algum tempo, até morei lá durante 2 meses. Morei em hotel há muitos anos. Morei em hotel. Porque no Rio, mora em hotel, Los Angeles, artistas. E o outro hotel, Vitorino, que fechou, o Novo Mundo. O Hotel Novo Mundo fechou, que foi um hotel... O Novo Mundo achava mais simpático. Isso, o hotel... Eu finalzinho do Flamengo. Isso.
Isso, almocei muitas vezes. O mar chegava até... Aliás, os dois hotéis do lado da antiga Rede Manchete. Isso, por isso. Um era à direita e o outro à Quando esquerda. fechou a Manchete, acabou o Hotel Novo Mundo, porque os artistas se hospedavam lá e tal, tinha um convênio lá com a TV Manchete. Quer dizer, os novos tempos que chegam. O Hotel Glória, o Eike Batista comprou e prometeu colocar 200 milhões de reais. Mas como tudo que o Eike Batista prometeu, não conseguiu cumprir. E agora, o Novo Mundo também fecha as suas portas. Eram 2 hotéis favoritos no Rio de Janeiro, que infelizmente não existem mais. Quantos daqueles que estão nos vendo agora se hospedaram no Glória, se hospedaram também no Hotel Novo Mundo? E me lembro, numa manhã, eu desço para tomar café, 7 horas, 15 para 7 da manhã, e quem estava tomando café cercado de seguranças? Quem, Mari? Gorbachev. Te mete, Grapete, o cara Gorbachev, eu olhei aquela figura E ele sentada... fez assim, oi, Marne. Não era tão conhecido como agora. Gostaram dessa? Marnoff. Marnoff? O Marne, esses hotéis, essas redes modernas hoje, eles atropelam Tudo apartamentinho esses hotéis pequenininho, não históricos. adianta. Se não fazem um processo de modernização, se não modernizam, como acontece no Copacabana Palace, por exemplo. Só que é muito caro. Pensa bem, o Hotel Novo Mundo, como é que você vai colocar, por exemplo, em todos os quartos, colocar splits? Não tem como. Como é que você vai Ele não tem colocar? arquitetura para isso. Não tem existe mais arquitetura para isso. Botar 300. Não tem, Mas e aí não dá pra botar um agora. ar-condicionado central? Não, geral. pois é, mas o pensa bem, prédio como é que vai grande. botar ar-condicionado Dá, central? mas É muito caro. É caro, E a gente Agora- perde muito nessa questão das pessoas que buscam esses hotéis e principalmente nas plataformas que se criam, porque o valor histórico, às vezes, dessas construções se perde comparado aos serviços oferecidos pelo outro lado. Porque tu vai ter Netflix, um ar-condicionado moderno, tu vai ter toda a comunidade, tu vai ter comodidade. Exatamente, Não, daí tu perde e a barato, magia. E barato. Porque hoje é na porque internet, agora- é porque muito agora frio tem a o opção do relacionamento. barato, são os executivos que... A otimização. Não, e os pacotes, tu ganha não sei quantos Otimização. pontos para a próxima Otimização. oportunidade. Fala, Carla. Júlio de Oliveira pede para o Marne falar já que falou do Gorbachev, dos aviões russos que pousaram na Venezuela, aviões militares. A Rússia já disse que não tem nada a ver, que aqueles voos já estavam programados, a descida de equipamentos e tal. Esses 2 aviões, um Tupolev, se não me falha a memória, e um Yushin, e são aviões muito conhecidos, aviões grandes, aviões enormes. Um deles trouxe 30 toneladas de carga, né? Então, E o outro, chega. 99 militares, mais um general que é super entendido de guerra. Eles dizem que não tem nada a ver, mas para bom entendedor... Dona Magda, Pois não não, há doutor. quem não precise da justiça, então por isso que às vezes a gente traz notícias ligadas ao judiciário, porque acreditamos que também estamos prestando serviço à comunidade. Agora saiu um projeto que deverá ser sancionado, porque hoje a parte ela é obrigada a comparecer na audiência, ela não pode se ausentar. E às vezes mora em outro estado, tem o deslocamento, tem o custo, né? E este projeto, que agora já vai à sanção, ele vai permitir que na procuração a parte de poderes ao advogado, que quando então não for caso de depoimento pessoal, se eu pedir o seu depoimento pessoal, aí o seu advogado não pode lhe representar, porque isso é uma obrigação personalíssima. Mas todos os atos processuais, ou as demais audiências e atos processuais, ou uma audiência que não tenha pedido de depoimento pessoal, poderá se fazer representar por advogado. O projeto, no momento, é só sobre os juizados especiais, que no cível é até 39.900, alguma coisa assim, e nos casos simples também do crime, né, quando são crimes de menor porte. Mas eu acho que é um avanço. Acho que é um avanço, né? Volto a dizer, se o advogado tem poder para representar toda a defesa, né? Não comparecer numa audiência quando não vai dar depoimento só porque tem que estar ali, é uma demasia, e hoje tem deslocamento, tem custo, tem risco de assalto, de roubo. Sim. Então, acho que é uma evolução da justiça, essa é uma boa notícia para todos nós. Já que o senhor está com a palavra, eu quero reproduzir a pergunta do Ricardo Andriotti. Pergunta para o Ayrton, que já foi dirigente do Grêmio, o time do coração, como pode um clube de futebol ter, no meio do seu conselho, um líder de torcida organizada? Será que o Grêmio não toma o cuidado de verificar a folha corrida de seus conselheiros? Tem, deixa eu lhe explicar. Primeiro, ser de torcida organizada pode ser, não tem nada a ver. Eu sou de torcida organizada, desorganizada, Sim. Eu sou branco, sou preto, sou advogado, sou médico, tá? Tu pode ser o que tu fores, o que tu tens que ter, isto sim, é uma ficha corrida. Isso é o único pré-requisito
que se tenha de um conselheiro de clube, né? De clube, não é só do Grêmio, do Internacional, é isso, que ele tenha. O que não impede que depois a pessoa no curso do exercício do mandato como conselheiro, cometa algum ato e aí sim poderá ser este ato ser levado ao Conselho de Ética e o clube, então, se julgar for oportuno, através é feita uma comissão ou exclui, tá? Este conselheiro nosso aí foi eleito em 2013, estava com a ficha completamente limpa, eu não sei se também ainda não está, eu só estou dizendo que naquele momento todos nós somos obrigados a passar por uma ficha limpa. Sim, só para manter atualizado, teria que ficar passando toda hora. Também é não sei, porque tem conselheiros em tantos lugares, conselheiros, são 300 conselheiros, né? Então, tu não vai ali todos os meses passando ficha corrida de cada um. Então, se surgir algum fato, tiver uma informação, eu cometi algum ato, vai a denúncia para o Conselho de Ética, lá é montada uma comissão, se examina, se é julgado, e aí, se for o caso, é excluído, sim, uma das penas é a exclusão, suspensão, as medidas agora, de mais uma denúncia contra o João de Deus, é claro. Mas que que horror aquilo, é uma coisa horrível. Essa é a mais séria. É a mais grave. Não, mas essa é a mais grave. Já há 46 anos, então imagina uma população inteira sofrendo na mão de uma pessoa, né? Porque ele comandava tudo, pelo jeito. Não, e sem poder denunciar. Essa mulher, sem poder denunciar, essa mulher... Ela tinha apenas 14 anos quando ela foi com uma tia, algum familiar, para consultar com ele. Ele colocou ela dentro do carro e levou ela numa cidade perto, né? E embaixo da ponte ela até perguntou, onde é que tu estás me levando? Não, a gente vai só te dar uns passes e tal. E aí ela relata que ela sofreu abusos, estupro, e que ele deu 2 tiros nela e jogou ela no rio. Ela só foi salva por um pescador. Ela foi retirada, foi encaminhada para um hospital, não morreu por um detalhe, porque levou 2 tiros, um atravessou a boca, quebrou todos os dentes e tudo mais. Ela não teve coragem de falar para a família, ela tinha um casamento ali 2 meses, e aí quando ele voltou, ele disse para a tia ou para a familiar que tinha ficado lá que ela tinha fugido porque ela não queria casar. Então ela ficou realmente durante um bom tempo afastada e ela só conseguiu revelar a história depois que tudo isso veio à tona. Porque ela achava que ninguém ia acreditar nela. Porque ele era até então um homem distinto. E porque tinha muito medo do poder que ele tinha. Tem essa revelação e tem a revelação também de uma alemã que veio da Alemanha, que chegou no Brasil para consultar e que entendeu que aquilo ali era uma pura de uma falcatrua e queria procurar um lugar, uma internet, uma lan house, enfim, para conseguir denunciar. E ela também foi morta a tiros. E o inquérito foi engavetado. Tem delegado, tem delegada, tudo sob suspeita, porque ele realmente administrava uma grande organização criminosa dentro de uma cidade que viveu na aba dele e sob pressão dele. Não, controle, não é nem sobre uma milícia, né? Ele era a milícia. Exatamente, tomando conta de uma cidade inteira e de todas as pessoas que vinham de fora, quer dizer... Que coisa horrível essa história. Desculpe até que as mulheres não fiquem bravas comigo, que eu disse que esse é mais grave. Eu não quero quantificar lógico. É gravíssimo o que ele fez com as mulheres também. Mas aí tu pode levar para a questão da doença, ou seja lá o que for, né? Você pode enquadrar como tu quiser. Mas este caso da menina, ele deu tiros na menina. Sabe por quê? Porque ela começou a sangrar, ela nunca tinha tido relações. Foi a primeira vez e ela teve uma hemorragia forte. E ela foi, na verdade, estuprada. E acabou se rebentando toda. E ela ensanguentada, e a mulher a gente sabe quando tem algum rompimento de algum órgão interno, e ele achou que ela ia morrer de qualquer maneira, mas podia falar. Aí ele deu 2 tiros para garantir. Ele deu 2 tiros. E jogou no rio. É uma coisa descomunal. Esse está prescrito, né? Mas o outro não. E começaram a ouvir, dona Magda, porque esses delegados que passaram pela cidade estão aí, estão todos vivos. Sim. E já começaram, todo mundo dizendo, não, comigo não tinha, não era nada. Mas se fizer uma investigação séria, é impossível que não pegue, porque são décadas de desmando de casos. Não, e assim ele foi pego várias vezes e os inquéritos eles não iam até o final, ou ele era absolvido, enfim. E as próprias pessoas... A cidade estava na mão dele, Não, né? E só pra gente justificar que apareceu nessas contas e quando foi solicitado orçamentos e tudo mais do João de Deus, que ele, quando não conseguia de alguma forma calar a família, ele começava então a tentar compensar, pagando faculdade, enviando as pessoas pro exterior. Então são muitas mulheres que dentro desse sistema se sentindo, até na tentativa de denunciar,
denunciar, ele falava, não, mas eu vou te pagar isso, então, eu vou te dar isso, vou te dar isso pra tua filha, a tua família vai ter uma casa. Então, todo esse sistema, e a gente fala da importância de se tomar a primeira atitude. Por isso a hashtag, que no ano passado fez muito sucesso, o Me Too, que é mulheres que às vezes tu se sente sozinha. Tu fala, mas ninguém passa, eu tenho vergonha, eu não vou falar, ninguém vai me apoiar. Quando na realidade basta uma tomar a frente para que todas venham numa onda. Por isso que a gente fala, 10 anos e ninguém falou nada. Sim, porque a pessoa tem justamente esse pensamento, ele é um Deus, ele é uma pessoa que faz tanto bem, a minha família acredita nele. Porque a gente fala que as mães levavam essas meninas, as tias levavam. Então é todo um vínculo familiar que tu te sente errada, apesar de sofrer um abuso. Olha, é monstruoso. É monstruoso. Sabe, o cara é um monstro. Trabalhando em nome de Deus, sendo... Não, e mundialmente famoso, dando palestras e recebendo a Oprah. Esse é daqueles que eu tenho aquela minha teoria que ele tinha que ser doador. Tem que tratar ele bem, tratar todas as perebas que ele tem e tudo, essas loucuras. Que aproveita manter dele. ele no hospital com a saúde perfeita. Aí a dona Ana, ou alguém que a dona Ana conhece, precisa de 2 dedos. Vai lá, pá! Corta os 2 dedos dele e implanta na dona Ana. Não, isso é anestesia. Pra que anestesia? Não. Aí não sei quem teve um problema do rim, pá, vai lá e tira um, dá pro Chicão aqui, sem anestesia. Porque tem que sofrer. Esse cara me pessoa tem lembra, que sabe sofrer. quem, Magda? Jim Jones, que fez aquele massacre na Guiana. Mas aquele pelo menos as pessoas tomaram e morreram. Morreram. Não, mas quando ele fanatismo fala, total. ele parece assim, uma figura e... Ai, coitado, está mal, está sozinho. Mas Eu não olha quero as que ele atrocidades morra, que eu ele quero fez que com as ele fique pessoas. Que é vagabundo, pilantra, que mete a mão, fica doente, né? Fica tudo doente. É impressionante. Roubou, matou, estuprou. A beleza chega Foi pra cadeia. Microfone, fala. Eu queria dar um look para uma garota, minha amiga, Paola Lungaray, que ela tem um lance muito interessante. Ela pesquisou na faculdade, ela se tornou massagista, massoterapeuta, em cima de uma teoria de Freud, que inventou a massagem reikiana, que é a bioenergia. Uma coisa muito legal. Eu curti isso aí com tanto, que você não pode... Não foi o Freud que inventou o reiki, não. Foi? Tá, tu tem algum equívoco aí. Talvez tenha tido troca, mas não foi Freud o Freud. criar massagem? Não. O reiki, por exemplo. Olha aqui, massagem mas, do Freud. mas em não termos, sei. vamos voltar a Não, mas falar. é uma energia Mas tem uma que ele coisa falava. assim, é. Vamos Uma voltar a falar, ligação. vamos voltar a falar. Era bom o Vitorino fazer massagem Vamos tântrica, falar de era sacanagem. legal. Eu gosto de massagem tântrica. Parou. É que Leo Freud faz uma massagem no cérebro, entendeu? Então é toda essa... Mas tem um lance aí. Eu tenho uma de notícia bioenergia. Não, energia sim, energia Você sabe total. onde é que acharam hoje 6 milhões e 200 mil? Não foi lá em casa. Eu ia dizer na minha conta que não foi, dona Infelizmente Magda. não foi. Tirado do Russo. Na conta Aí, do Temer, de despesas do dia a dia. Por isso que a Marcela tá ali naquela operação. O juiz Marcelo Bretas mandou bloquear 6 milhões e 200 mil do Temer. Não precisou muito. Uma pesquisa do Cisbacen achou na conta corrente dele, vinculada com rendimento, aquela conta de investimento, você fica usando 6 milhões e 300 não sei o quê. É muita laduragem. Gente, como é que alguém tem 6 essa não milhões e existe. 300 mil? Para despesas básicas. Pra despesas Não, a gente tá A gente não tem pra Tá na vida. conta. Não é aplicado, não Pro é batom nada. da Marcela e pro Tem picolé ali. do Michelzinho. O Michelzinho tem um apartamento de 2 milhões. É, o Michelzinho Ah, não é para, de tia, mas dois milhões. Tá garantido, É um tá absurdo. garantido. O Brasil Tá não podia garantido. pensar isso aí. Vamos Olha que já que você tá falando em Não, e a banco... justificativa, assim, na maior cara de pau, para Vamos apresentar despesas a lista. básicas. Só as Que despesas despesas são essas, gente? Lá como é que tinha razão. Para um pouquinho. Fiquei prejudicado com as minhas A despesas dona cotidianas. Adriana, Sim, deve mulher do Sérgio Cabral, gastava 14 mil reais por mês só com os funcionários. É que o Brasil não tem moral. Você é no Irã, invade o E prédio tá dele, solta, pega a viu? Marcela, Tá solta, Michelzinho, claro. Tá solta, dona Adriana. Olha aqui, ó. Já que ela tinha que... Protejam as crianças não tem nada a ver Não, com e aí, isso. Deixa as primeiro, crianças. eu achei muito legal que eu recebi, não sei se vocês receberam esses cards, enfim. Depois da prisão do Temer, assim, agora, com a foto da mulher do Aécio, assim, agora só tô pela prisão do Aécio. Foto linda da mulher dele. Olha aqui, ó, deixa eu falando em pessoas, nada a ver com esse Falando em rolo. mulher, Deixa eu mandar um beijo uma pra Marli e pro Valmo. A Marli é irmã da Cirlei Correia, que nos recebeu nossa também querida na amiga. festa de final de ano lá da praia.
E eles são telespectadores assíduos do nosso programa. E o Valmo, inclusive, assiste as 2 edições. E ela voltou de viagem, eles comentaram, olha, eles falaram na festa, não sei o que e tal, brará. Ela me ligou ontem, eles moram em Novo Hamburgo. Então, um beijo para Marli, um beijo para o Valmo, obrigada pela audiência de vocês. Falando em pessoas, Marli Barcelos. O primeiro aniversariante de hoje é um dos grandes músicos da Itália, Arturo Toscanini. Foi um grande maestro italiano, reconhecido mundialmente, atuou nas maiores casas de espetáculos do mundo, Nova York, Londres, Berlim, Moscou, em todas as cidades. O outro é Béla Bartók. Béla Bartók foi um compositor húngaro, à época herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, né, a Hungria, um país muito musical, que nos deu outros grandes nomes da música. Também Moisés Lupion. Moisés Lupion, não sei se vocês conheceram, foi governador do estado do Paraná. Ele tinha uma fama não muito boa naquela época, mas enfim, governou o Paraná, naquela época um estado formado por imigrantes gaúchos, ou por migrantes gaúchos, migrantes gaúchos, né, que foram para lá e construíram o Paraná. É impressionante o número de gaúchos. Olha, eu acho que deve ter mais CTG gaúcho em Curitiba do que aqui em Porto Alegre. É impressionante o número de gaúchos. Ele foi governador nesta época, o Moisés Lupion. Meu querido amigo Costinha, o nome dele era Lírio da Costa. Lírio da Costa. Fazia aquelas vozes. Como é que é essa aí, Mário? Ele pegava o microfone e fazia miau. Ele era engraçadíssimo. O miau era bem assim, só que ele tinha uma boca... ele não tinha dentes. E ele um dia disse, pô, Chaquinha, Costinha, por que você não põe uma dentadura? Você quer me ferrar, rapaz? Aí perco a graça. Toda a graça. Engraçado era com a boca. Um dia eu gravei uma conversa com ele, conta uma piada aí, só se me pagar. Foi a piada, né? Claro. Meu querido amigo Costinha, uma grande figura, né? O Costinha contratava, todo mundo não pagava ninguém, né? Aí dava um rolo, saía em tudo quanto era jornal do Rio de Janeiro, ele conseguia dinheiro, pagava. E era uma figuraça, todo mundo... Ele era muito engraçado, eu olhava pra ele e já começava a rir, né? Sim, mas ele tinha uma carinha engraçada. Ele era muito todo tortinho, assim, ele fazia, parecia que ele não tinha... Ele era um humor antigo, né? Que era cuja expressão, cuja própria expressão saudável. Já fazia o sorriso. Tu olhava pra ele e Golias, né? Golias era da mesma linha. Exatamente. Outro que foi galã da antiga TV Tupi, Hélio Souto, né? Vocês não lembram do Hélio Souto, mas Hélio Souto foi o grande galã das novelas. Reinaldo Buri, diretor de televisão, está completando hoje 87 anos e continua trabalhando. Acho que é o filho dele, né? A Mina, uma cantora italiana, uma voz muito bonita, uma mulher muito bonita. Aliás, os italianos são hábeis maestros, são hábeis cantores. O italiano, ele é musical, o italiano adora a música, né? Leila Diniz, maravilhosa Leila Diniz, que morreu em 1972 e foi casada com Domingos de Oliveira, que morreu no sábado passado. Ele morreu já com 82, faria 83 este ano. E a Leila Diniz, eu tive o privilégio de conhecê-la no início da década de 70, quando pela primeira vez eu participei do júri do Flávio Cavalcante. Nervoso, mas também saí de Porto Alegre, pego um avião... Participaste do júri do Flávio Cavalcante? Vê como eu sou antigo. Eu tinha garoto... Que status, Mário. Que status, Mário. Era o programa número 1 no país. Sim, maravilhoso. No outro dia, aí desci em Porto Alegre, não podia caminhar na rua, que coisa impressionante. Mas era só tinha a TV Gaúcha e a TV Piratinica. Era Piratinica. Eu adorava o Flávio Cavalcante, ele pegava bom, os disco de vinil. Ele dizia assim, esta música é uma porcaria! Pá! E quebrava o disco e botava fora. Aí ele brigou com o Teixeirinha. O Cavalcante fez uma vez, quebrou um disco do Teixeirinha. O Teixeirinha foi lá, mas tudo combinado. Deu uma revolução aqui no Rio Grande do Sul. Na época, a direção da TV era Record ou Excelsior, né? Tupi. Exigiu Canal 6 que ele, Rio de Janeiro, no primeiro programa, pedisse desculpas. Ele pediu desculpas ao Rio Grande do Sul. Aí o Teixeirinha foi lá participar, todo mundo achava que o Teixeirinha ia brigar com ele. Eles se beijaram, sabe? Não aconteceu absolutamente. Teixeirinha é bem humorado. Ele era um personagem ou ele era irritadíssimo, como ele fazia? Ele era bravo, ele era. Flávio Cavalcante? Não, era bravo, mas mais bravo ainda era o Teixeirinha. Teixeirinha era de faca na bota. Teixeirinha, eu conheci muito Teixeirinha. Mesmo assim levou um chapéu, né? Chacrinha uma vez? Estava entre eu, o Jaime Renato e o Sérgio Manfroy, que era o melhor manequim
dos anos 70, 80. E ia disputar com o Pedrinho Aguinaga o homem mais bonito do Brasil. Quem ganhou foi o Jaime Renato e o Manfroy foram. Eu perdi. Tinha que processar esses jurados. O outro aniversariante, Sim. eu vou deixar que o senhor Vitorino fale. O seu ídolo, Elton John. Elton John. Aquele que tu tem a peruca dele na tua cara. Não. A mulher falou isso. O Marne que disse, o Marne fake news eu do nunca fui Marne. na casa do Vitorino. Foi casado, não foi no Não, lar mas dele? nós nos casamos só pelo astral. É fake news do Marne. O Mar disse isso há 10 anos atrás na Rádio Pampa, virou verdade. Claro. Todo aniversário do Elton John, eu tenho que dar explicação na Rádio Tá Pampa. lá na casa do Vitorino, assim, naquelas vitrines, assim, de obra de arte, tem uma peruca do Elton John. E ainda sobre o Elton John, é a biografia mais esperada, né? No cinema, vai ser adaptada, lançada no final desse ano. Ele é um grande artista. Você sabe que foi bom. feito um comercial de final de ano com a imagem do Elton John, muito bacana. Mostra ele, menino, assim, apaixonado pelo piano, coisa e tal. Aqueles comerciais parecem com os do Zafra, assim, Sim, que você se emociona. Muito, muito bonito. Não, o Elton John, eu conheci ele, eu fui assistir um show dele em Londres uma vez, e aí nós tínhamos um amigo comum, que era contrabaixista, o Célio Matos, que tocou comigo no Rio de Janeiro, que estava morando em Londres na época, hoje ele mora na França. E ele conhecia um dos músicos do Elton John. E aí fomos até o camarim, coisa e tal, daí apertei a mão do Elton John, falei para ele que era brasileiro, enfim. E quando ele veio fazer show no Rio de Janeiro, eu entrevistei ele para a revista Backstage. Legal pra tua A mão não foi lavada todos os anos. Fiz uma entrevista para a revista Backstage, do qual eu sou colunista há 26 anos. E fiz uma entrevista com o Elton John, coisa e tal, muito legal. Ele contou a história dele, coisa e tal. Foi um cara super aberto, contou a história da perda do irmão, enfim, a história das músicas dele. É linda. Cada música dele tem uma história. Né? É uma fase. Eu lembrei muito do Carlos Colla, que é um dos grandes compositores brasileiros, que ele diz o seguinte: uma música só nasce quando o compositor está muito feliz ou muito triste. É verdade. Outro aniversariante, Luiz Carlos Borges, cantor nativista, compositor, uma grande figura da música popular do Rio Grande do Sul. Querido, um beijo pro Luiz Carlos Borges, que é muito querido, amigo da gente. Sarah Jessica Parker, que é uma atriz que todo mundo conhece, que fez muitos filmes. Sex and the City. Isso, é verdade. E finalmente a Viviane, mas é uma boa atriz, né? Uma atriz maravilhosa. A Viviane Araújo, completando hoje 44 anos de idade. 44 anos hoje. Uma mulher cavala concorria com ela. Ela cresceu, ela está com 1,48 m agora. Não, mas ela não tem mais aquele rosto que ela tinha, né? Ela tem outro, em compensação, a outra Graciliane tá legal. Fale. Só disse, ela não tem mais aquele rosto. Em compensação... É verdade. De pescoço para baixo, um espetáculo. Tem muita coisa que já não é mais igual, viu? Também tem muita gente. A maledicência. É o processo de desgaste, A maledicência do Fadiga de metais. Fadiga dos metais. Fala, Nina. Podemos falar sobre um evento muito bacana, porque a gente fala que as coisas não são mais como elas de fato eram no passado, porque um grupo da periferia de São Paulo resolveu fazer o Perifacon, em uma resposta ao Comic Con, que é um evento mundial que reúne diversos personagens, né? Os Avengers, que são aqueles personagens de filmes da Marvel, que se reúnem, fazem a divulgação dos seus filmes, atendem os fãs. Só que é um evento muito caro. Os ingressos vão de 90 a quase R$1.000, dependendo do pacote que você pega, porque alguns têm acesso a backstage, às vezes os cartunistas vêm, assinam os seus próprios gibis e tudo mais. É muito bacana. Mas o Perifacon, então, foi visando as pessoas da periferia que não tem tanto dinheiro para se deslocar até o evento, porque o próprio organizador falou que teria que pegar 6 ônibus só para chegar ao lugar da Comic Con, então quem dirá para ele conseguir entrar no evento. Então eles se reuniram e aí se estima que mais de 5.000 pessoas participaram do evento domingo, num complexo de cultura do governo de São Paulo. A entrada foi gratuita e as marcas que participaram são todas marcas da comunidade e marcas de próprio, vamos dizer assim, gerenciamento de startups da comunidade mesmo. Então, às vezes, até as marcas que toparam participar, que são maiores, trouxeram alguns produtos com pequenos defeitos, alguma serigrafia na camiseta que saiu um pouquinho errado, que o corte não estava muito bem da camisa, então participaram com valores bem mais baixos, então camisas que o pessoal pagava de R$70 a R$80, saía por R$10, R$15, com dependendo do chorinho, né? Eles falaram assim, dependendo do chorinho da pessoa, e até te rolou um quiz
Então, eles trouxeram alguns itens de qualidade, assim, que passaram por todos os testes e fizeram um quiz com esses jovens. E eles falaram assim, às vezes eles até sabem mais do que o pessoal que está na Comic Con, né? Porque acaba sendo uma dedicação tão grande, porque acaba lendo tudo que tem na internet, está apto a consumir. Então, foi um evento muito legal. O governo de São Paulo falou que vai repetir a iniciativa e agradou todo mundo, inclusive a praça de alimentação, que tinha valores de R$4 a R$10. Aí, pessoas que trabalhavam na comunidade diz que os 6 primeiros meses foi quase de faturamento igual a só um dia de evento que rolou lá em São Paulo. Mas, dona Magda, sabe o que está acontecendo na Suíça? A maior feira de relógio do mundo, Baselworld. E ela está sinalizando um fenômeno na área de feiras. Até queria que o Vitorino falasse sobre isso aí, que tu conhece bastante feiras. Sabe, Vitorino, a Baselworld, há um ano atrás, tinha 2.500 relojoeiros do mundo todo fazendo exposição. Na Suíça? Em Basel. Em um ano caiu para 500, sabe por quê? A feira está saindo de moda na Europa. Eles estão migrando tudo para a internet. Mas claro. Fazendo esses eventos, Magda, tudo dentro da... devastador o efeito da internet sobre o comércio. Exatamente. Isso é fortuna. Uma fortuna o espaço, em qualquer lugar. Uma fortuna o espaço, depois tu tem que levar... As relógios estão indo para fazer na internet. São Paulo acabou, isso aí, anunciaram que não ia acontecer. Mas era um charme, porque o que acontece... Sim, é bacana. Você vê tudo no mesmo lugar. Só que o efeito internet é devastador, né? E eu tenho comigo, Magda, que o comércio do futuro, as lojas, vão ser mero showroom. Na verdade... Você vai, olha o produto, vê, vai para casa e pesquisa o preço. Isso até é legal, porque... Agora é desumano para os lojistas, né? Desumano e o desemprego. Porque assim, é de 25% a 30% mais barato na internet. As pessoas não têm mais emprego, sabe? Pois é. Emprego vai terminar, Magda. Eu comentei Com isso certeza. uma vez e ouvi a seguinte explicação. Gustavo, o emprego vai mudar de lugar. Vai ter mais empresas de logística, mas entrega. não absorve toda essa mão de obra. É difícil. Engenharia de software para tranquilidade, Esse é o pagamento. O emprego vai mudar de lugar. Mas assim, é assustador o negócio. Aliás, hoje eu falei na minha coluna Revista Backstage, hoje eu estava fechando a minha coluna Backstage e mandei mensagem para um amigo meu, Wagner, que mora na Califórnia, contar novidade, coisa e tal. Ele contou um negócio que estão chocados lá. Você já ouviu falar em música eletrônica, né? Mas você já ouviu falar em compositor eletrônico? Não, esse não. A Unlead é uma empresa de software do Vale do Silício que desenvolveu um software que, com base nos não precisa conceitos... do DJ para mixar. Com base nos conceitos de harmonia funcional, de arranjo e regência, eles criaram um software e um algoritmo que é assim, você vai no programa e escreve assim, eu quero uma balada com um andamento 130, que é o andamento, né, a velocidade da música, triste, estilo country, pum, aperta um botãozinho. Em 20 minutos, o algoritmo compõe uma canção para você. Que loucura. Cara, eu disse, mas isso tá na internet, já tá divulgado, tá. E tem o seguinte, a Warner já lançou 5 discos assim, em que só vem foto na capa, coisa e tal, não tem compositor, o compositor é um algoritmo. Então daqui a pouco uma casa noturna não contrata mais DJ. Não é que não contrata, tem que contratar para rodar as coisas, pra rodar a música, não tem mais show, não tem mais cantor, não tem mais royalties. O compositor vai acabar, bonitão. Acabou o compositor, é o compositor que acaba. O compositor vai acabar. Tu compra um programa desse e compõe o que tu quiser. E ECAD? O Marcelão tá apavorado com isso. Vai ter DJ, sim. O namoro no futuro vai ser virtual, então. Não vai ter já é virtual. Conhecer é virtual. Esse teus nudes. Mas não é, mas tu tem que estar no corpo a corpo. Mas acontece o seguinte, tu agora já não quer ir lá pra ver a pessoa tirar a roupa. Daqui a pouco tu já não quer mais ir lá, faz assim, tá Mas bom? no Japão tem namoradas que tu compra, assim, tem algumas que parece um dispositivo móvel, um celular, onde não, e ela te responde, fala, tu pode casar com ela, não, tu pode casar, tu vai... Não pode. E depois tem a biônica, que é uma mulher, de fato, assim, parece um manequim com pele siliconada, tudo. As mais caras, assim, é um absurdo de investimento e até existem Mas é mais caro tu cerimonialistas casar que fazem. com uma de verdade ou mais caro tu comprar a siliconada essa aí? A siliconada não te dá dor de cabeça, Não te dá dor de cabeça, tu coloca do lado, tu bate nela. E assim, é tipo agarradinho. Essas aí, agarradinho. Presta atenção, tu compra, paga em 10 vezes e acabou.
Já uma Dona mulher... Magda. Dona Ana, essa aí a gente pode ver o jogo sem ela querer trocar de canal. A senhora pode. conhece bastante Só não a traz noite. cerveja, Conheceu uma casa chamada ainda. Underground, Ainda. Hamburgo? Não conheci, sei que existia. Um cara me falou dessa casa, eu fui lá gravar e me apresentou uma boneca Hello Dolly de aquelas bonecas de plástico, Sim. com altura normal, por dentro com silicone, parecia uma mulher mesmo. Amanhã, então, nós vamos falar mais sobre isso. Terminou o nosso programa, vamos dormir, a gente tá cansado. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Beijos, bons sonhos.